Durante essa semana eu conversei com os candidatos ao batismo, na última lição, na quinta-feira, e oramos juntos e eu disse: vocês orem, porque o batismo é do agrado de Deus, mas não é do agrado do inimigo. O diabo não fica contente quando um crente, nas águas do batismo, demonstra a todos os presentes que ele morreu para o mundo, foi sepultado para o pecado e nasceu para uma nova vida em Cristo. E essa semana muitas coisas aconteceram que nos atrapalharam. E uma delas, nós gravamos um vídeo tão bonito. Cada um deu um testemunho de 2 minutos de como era a sua vida sem Jesus, como recebeu a Jesus e o que é a sua vida com Cristo agora. O irmão Ronaldo foi lá em casa, me ajudou, deixamos tudo prontinho. E chegou na hora, não funcionou. Então a gente vê que o inimigo, alguma coisa ele quer fazer para atrapalhar. Mas a minha oração é que o que vai acontecer daqui para frente, na sua vida, como resultado desse encontro com Deus, possa ser tão marcante, que aquele que já tem Jesus como Senhor e Salvador, renove os seus votos com Deus. E aquele que ainda não convidou Jesus para o seu coração, porque um dos testemunhos que eles davam aqui, é que eles conheciam sobre Jesus, criam em Jesus, mas nunca tinham entregado a sua vida a Jesus. E a Bíblia diz que nós precisamos entregar a vida a Jesus. A Bíblia diz: a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Portanto, minha oração é que minha breve explanação sobre o batismo nesta manhã possa também ajudá-lo, porque é tão importante que o cristão, genuinamente convertido a Jesus Cristo, que já nasceu de novo, obedeça a Jesus em tudo, a começar pelo seu batismo. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, nós encontramos o que chamamos a grande comissão, onde encontramos as últimas orientações do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos e, consequentemente, à sua igreja. Mateus capítulo 28, do versículo 18 a 20. Vocês podem acompanhar ali na tela. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Pai querido, temos lido a santa palavra da Bíblia, inspirada pelo Teu Espírito Santo, e suplicamos agora que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos dê entendimento e fale ao nosso coração pela Tua palavra, e que o nosso coração seja como uma boa terra, onde a palavra, a semente do Evangelho caia e produza santificação na vida do salvo e conversão àquele que porventura ainda não está. Nós te pedimos isto, e que somente o Senhor fale, para que somente o Teu nome seja glorificado nesta igreja e nas nossas vidas. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. O batismo por imersão na água é o primeiro passo do cristão. Nós vemos isso, que o próprio Senhor Jesus Cristo caminhou para o Rio Jordão para ser batizado por João Batista, lá em Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17, e quando João Batista, reconhecendo que ele mesmo disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse a Jesus: eu não sou digno de batizá-lo, eu devo ser batizado pelo Senhor, e não o Senhor por mim. O Senhor Jesus Cristo disse: nós temos que fazer isso para que se cumpra toda a Escritura. E assim o Senhor Jesus Cristo foi batizado no Rio Jordão, imerso em água, porque a palavra batismo vem do grego e não foi traduzido para a nossa língua portuguesa, nem para o inglês. Nós usamos a palavra batismo, mas essa palavra é grega
E no grego ela significa imersão, mergulho, submergir. Então, o batismo, para ser bíblico, tem que representar através da imersão, ser coberto de água. E nós vamos ver por que a Bíblia diz isso, porque tem um simbolismo muito importante. O Senhor Jesus cumpriu isso, para que se cumprisse toda a Escritura, e assim Ele deu a todo o seu seguidor, a todo aquele que deseja segui-lo, o exemplo, o modelo a ser imitado, e estabeleceu o batismo por imersão como um mandamento para a sua igreja, para que cada crente, cada cristão, cada convertido seja batizado exatamente como ele foi, conforme nós vemos em Mateus 28, 19, que eu acabei de mencionar agora. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Infelizmente, e eu falo com tristeza, na igreja moderna, não se obedece tudo que Jesus mandou. Nós vivemos num mundo de conveniências, e infelizmente até nas igrejas as pessoas procuram escolher aquilo que lhe convém, e desobedecer ao batismo é uma delas. Muitas vezes a pessoa diz: não, mas eu fui batizado, não importa como, o importante é que eu fui, o que importa é a intenção. E na Bíblia, como eu disse num outro sermão há muito tempo, o que importa não é a intenção, o que importa é o que Deus diz. E Deus disse que o batismo deve ser por imersão, e só dos convertidos, só quem já se converteu deve ser batizado, porque representa a morte por uma vida velha e o nascimento por uma vida nova. Quem ainda não se converteu, não experimentou a morte da vida velha, então não tem nada para sepultar. Se for um bebezinho, o bebezinho não tem nem pecado ainda, consciência disso. Quando trouxeram as crianças a Jesus, Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, não tem necessidade de representar morte por uma vida que nem começou. E mesmo porque a gente não enfia bebê na água. Eu, quando fui batizado, eu não vi, mas minha mãe me contava. O padre me jogou água na cabeça. E quando você vai ao cemitério para sepultar alguém, você não larga o caixão lá e o coveiro joga um pouquinho de areia em cima do caixão e você vai embora, não é? Você espera por debaixo da terra. Você não vai deixar o seu morto ali em cima e vai embora, não é? A gente enterra. No batismo é assim também. A gente não consegue mergulhar numa gota d'água e nem ser imerso numa aspersão. É necessário descer a água para representar o que a Bíblia diz. E por isso eu digo, infelizmente, nem tudo que Jesus manda as igrejas seguem. Isso é uma prova de desobediência ao Senhor Jesus, porque Jesus, e nós vimos isso na quarta-feira, quando estávamos estudando a palavra de Deus no Evangelho segundo São João, em João 15:10 ele disse: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Aliança, o que ela representa? Quando alguém vê um homem com uma aliança, uma mulher com uma aliança, sabe que essa pessoa está comprometida, está casada, não é? Essa aliança significa que eu pertenço para a dona Noemi, e ela tem uma que diz que ela pertence ao pastor Jackson. E o batismo diz que você pertence a Jesus. Quando você desce as águas do batismo, você está fazendo uma aliança com Deus para que todos vejam que a aliança comum acabou, que a vida para trás ficou. Com Cristo é tudo coisa nova. É um sinal ordenado por Cristo de que você agora é um cristão, não de religião, mas de experiência com Deus, de transformação pelo poder do Evangelho. Eu uso essa palavra sinal com muito cuidado, porque dizer que o batismo é apenas um sinal, um simbolismo, barateia e desprestigia o ensino que o Senhor Jesus Cristo dá sobre o batismo. O batismo por imersão em água
testemunha realidades profundas, realidades interiores, que significam muito para o cristão. Eu já batizei muita gente na minha vida como pastor, desde 1978, que eu sou ministro ordenado do Evangelho. Já faz tempinho. Mas cada vez que eu batizo, eu vejo pessoas como essas aqui, levando a sério, em oração, felizes, porque estão seguindo os passos de Jesus. Desde uma jovem senhora como a Ashley, até um jovenzinho como o irmão João Carvalho, que já está com 89, porque para Deus não tem diferença de idade. Seja quando for que a pessoa conhece o Evangelho e recebe Jesus como Salvador, é tempo de obedecer. E assim, o batismo por imersão em água significa muito para o cristão. E quando eu falo cristão, eu estou falando como aqueles que foram chamados pela primeira vez cristão na Bíblia. Porque os incrédulos vendo, chamaram de cristãos, porque eles seguiam os passos de Cristo, imitavam a Cristo. O batismo representa para esses irmãos e irmãs o sepultamento da vida sem Cristo e o início da nova vida com Cristo, que começou quando receberam Jesus como Salvador. Assim como diz 2 Coríntios 5,17: assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nesse ato de fé, o cristão, ao ser batizado, está dizendo que a pessoa que ele era antes morreu e foi sepultada, agora ressuscitou para uma nova vida em Cristo. O apóstolo Paulo também explica muito bem isso em Romanos capítulo 6, versículo 4, e em Colossenses 2,12, onde nós lemos: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Veja? Então, o batismo cristão, o batismo bíblico, o batismo como a Bíblia ensina, resume todo o Evangelho. Porque se você vai a 1 Coríntios 15, onde a palavra de Deus diz: porque eu recebi o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, e foi visto por uma multidão de mais de 500. Mas o resumo é esse: o batismo resume que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Resume que o cristão morreu com Cristo, como diz Paulo, foi sepultado e ressuscitou. Resume que todo crente que morre, quando Cristo voltar, ressuscitará para a glória com seu Senhor. Então, toda a mensagem do Evangelho está aqui. Por isso Jesus ordenou o batismo, não é simplesmente como mais uma coisa para você fazer, mas a coisa principal para você mostrar, quando você se converte, que você agora tem um compromisso não mais com o mundo, mas com Deus. E o crente que obedece, ele leva isso para toda a sua vida. E a minha oração é que o Espírito Santo os ajude a compreender que o mandamento do batismo em água é para todos os convertidos a Cristo. Não é uma opção apenas de alguns. Alguns escolhem fazer assim, e como nós dizemos na nossa língua portuguesa, outros escolhem fazer assado. Não é, nós não temos opção. Quem quer seguir a Jesus, o apóstolo Pedro diz na sua primeira epístola que Jesus nos deixou o exemplo para que sigamos os seus passos. Paulo disse: porque não foi Paulo que morreu por vocês, nem Pedro, mas Jesus. Então é a Cristo que nós temos que seguir. Não é o que uma religião manda, não é o que um pastor diz, mas o que a Bíblia diz. E isso nós estamos fazendo com muita alegria hoje,
Porque o batismo é um ato de obediência que Deus impõe a todos os cristãos, a todos os convertidos. Para Deus é importante que o crente seja batizado, tanto que em suas últimas palavras aos discípulos, em Marcos capítulo 16, versículo 16, o Senhor Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Pense nisso, pense por um momento. Se Jesus dá tanta importância ao batismo por imersão dos convertidos, como pode um cristão verdadeiro viver em paz consigo mesmo, viver em paz com Deus, desobedecendo o que Jesus manda? Ou seguindo porque alguém disse que era desse jeito? Uma vez que descobre na Bíblia que é diferente, precisa seguir o que diz a Bíblia. Pois fazer diferente não é o exemplo que Jesus nos deu. Jesus Cristo foi batizado e Ele é Senhor. E Ele diz: não é maior o servo do que o seu Senhor. Não é o exemplo que os crentes do Novo Testamento nos deram. Conforme eu li lá, quando estava no batistério, em Atos 2, quase 3.000 pessoas foram batizadas num só dia. Eles tinham muitas desculpas para não ser batizados. Nós vamos ter que ir a um lugar onde tem muita água. Nós vamos precisar de muita gente para batizar, porque olha aqui, olha, 3.000. Batizar um faz força, batizar 2 faz força, batizar 5, quando chega no quinto está mais difícil. Imagina batizar 3.000. Os apóstolos fizeram assim. E a igreja não viu impedimento, porque para eles o que importava era obedecer o que Jesus mandava. E se você conhece a Bíblia, você vai ver que não há lugar nenhum na Bíblia onde você encontrará um cristão sequer que resistiu ao batismo e disse: não, eu não preciso porque eu já fui. O fato é que o batismo no Novo Testamento acontecia logo em seguida à conversão. Em Atos capítulo 8, 26 a 40, nos conta a história do eunuco etíope, que servia a rainha dos etíopes, e foi evangelizado por Filipe na estrada que ia de Jerusalém para Gaza. E quando Filipe falava do evangelho para ele e explicou que precisava aceitar Jesus como Salvador, ele viu água, ele falou: eis aí água, quem impede que eu seja batizado? E o Filipe falou: nada, se você crê que Jesus é o Salvador. Ele falou: sim, eu creio que Jesus é o Cristo. E a Bíblia diz: então desceram ambos a água e Filipe o batizou. Veja, desceram ambos a água. Então, se fosse para batizar por jogar água na cabeça, certamente na carruagem, no veículo que o homem usava, devia ter cantinho de água, porque ele não ia viajar sem levar água. Ele podia jogar dali e batizar. Mas a Bíblia falou que desceram ambos a água. Quer dizer, não foi só um que desceu e o outro ficou de fora. O que batiza entrou na água para poder batizar o outro e tirar de dentro da água. Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, ele anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Também em Atos 22, 16, o grande apóstolo Paulo, a primeira coisa que ele foi orientado a fazer quando se converteu é ser batizado. Os cristãos do Novo Testamento só viam a sua fé em Cristo completa, o seu compromisso, quando deixaram uma vida velha por uma vida nova, através do batismo nas águas. Era quando eles eram batizados que eles estavam selando por Deus, estavam mostrando para todo mundo que foi sepultado velho e agora começa o novo. O crente que recusa batizar-se terá a mesma resistência para obedecer a Deus em outras coisas da sua vida. Eu já fiz casamentos também muitas vezes. Eu me lembro de casamentos que eu fiz que a noiva recusou a fazer aquela declaração que se submetia ao marido como o senhor da família.
E eu tentei explicar, ela falou, não, eu quero fazer uma declaração minha mais bonita, de uma forma assim, assada. Eu percebi alguma coisa, mas... E quase todo casamento que havia essa recusa no começo teve problemas muito sérios no relacionamento mais tarde. Alguns até acabaram. E com Deus é a mesma coisa. Se nós começamos com Deus e recusamos obedecer porque nós já fazíamos de outro jeito, nós temos que saber que com Deus a gente faz do jeito de Deus. E aqui eu estou falando isso porque vocês vão encontrar pessoas que talvez vão dizer para o irmão Dominique, para o irmão João Carvalho, para o Mar, para a irmã Maria Rodrigues, para a Ashley, por que você teve que batizar de novo? Você já foi batizado. Falaram para mim quando eu fui batizado também. Eu estou falando do que eu experimentei, mas eu aprendi que agora o meu Senhor é Jesus. E você vai dizer, que agora eu tenho um novo Senhor na minha vida. Eu não sou mais Senhor da minha vida. Eu não sou mais Senhora da minha vida. Jesus é o Senhor. E o que Jesus manda eu faço. E aí Ele faz toda a diferença. Isso ajuda o seu andar com Deus. Porque quando você obedece ao Senhor, o Senhor fortalece a sua fé. Quando você não obedece, como Ele pode fortalecer? O batismo é um profundo ato de obediência a Deus que o cristão carrega por toda a vida. Se você ainda não foi batizado por imersão, eu encorajo a pedir o batismo bíblico, o mais cedo possível. Porque o batismo não é um mandamento da igreja. Se você não batizar, o pastor não vai virar a cara com você, não vai ficar diferente, nem a igreja pode, porque você tem que agradar a Deus nas pessoas. O amor é o mesmo, mas a bênção não é igual. Quem é pai e mãe aqui sabe, o filho que obedece recebe mais do que um filho desobediente, não é? Com Deus é assim também. O batismo é um mandamento de Jesus. E também uma forma de mostrar o seu amor a Deus, pois em João 14,15 Jesus diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Agora é claro que você não pode ser batizado se você ainda não entregou o coração a Jesus. Você pode até ser filho de crentes e crescer na igreja, mas você não deve ser batizado porque o papai e a mamãe falaram: olha, você já está jovem, é hora de batizar. Não. Você tem que ser batizado porque o Espírito Santo falou no seu coração e você quer obedecer à vontade de Deus. E você tem que ser batizado porque você é convertido a Jesus Cristo, senão o batismo vai ser somente um banho. E se a água estiver fria, você pode ficar gripado. Então, o batismo é um ato de obediência. E se você não entregou a vida a Jesus Cristo, você pode fazê-lo agora. Inclusive, esta semana eu coloquei dentro dos boletins, eu espero que todos tenham recebido o boletim, porque eu pus dentro do boletim um folhetinho que diz Jesus Cristo, a única esperança. E ali explica como você pode entregar a vida a Jesus. Você pode fazer por meio de uma oração, dizer: Senhor, sou pecador, estou arrependido dos meus pecados, peço perdão e convido Jesus para a partir de hoje ser o Senhor da minha vida. Eu quero seguir, Senhor, não é a religião, seja a minha, ou seja a batista, ou seja o que for. Eu quero seguir a Bíblia. Eu quero seguir o que a Bíblia diz, porque a Bíblia é o manual de Deus para o bem viver com Deus e com a igreja em comum. É a única forma de você poder fazer a vontade de Deus através desse livro. E esse folhetinho pode lhe ajudar a entregar a vida a Jesus. Se você tiver mais alguma necessidade de explicação, o pastor está à sua disposição e os irmãos que estão aqui também podem. Mas o importante é que você faça isso. E eu encorajo para que possa receber Jesus como Salvador. Porque a nossa vida nesse mundo, diz Tiago, é como um vapor que aparece por um pouco e logo desvanece. A gente está aqui agora e daqui a pouquinho pode estar na presença de Deus na eternidade, tendo de dar conta da nossa alma. E quem não foi lavado no sangue do Cordeiro não tem o nome escrito no livro da vida. E quem não tem o nome escrito no livro da vida não entra no céu. Jesus não vai perguntar se você foi fiel à sua religião até a morte, se você foi uma pessoa que pagava bem as suas contas, se você era uma pessoa boa, porque o ladrão na cruz tinha feito tanta maldade, mas na cruz ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele creu em Jesus, e Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que vai mudar o seu destino é render-se a Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador. E minha oração é que você faça, porque quando você chegar na presença de Deus, se o seu nome estiver escrito no livro da vida, você terá entrado no céu. E
vai ouvir do seu Senhor: servo bom e fiel, serva boa e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra. Senhor Deus, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo complete a Tua obra nos nossos corações e nos corações dos nossos amigos que estão assistindo este culto, das pessoas que vão ver pela internet. Ó Deus, que onde esta mensagem do Evangelho chegar, o Teu nome seja exaltado, glorificado, a igreja edificada, e as pessoas se convertam e arrependam-se dos seus pecados e recebam Jesus como Salvador, Senhor e Rei da sua vida. Continua acrescentando a esta igreja aqueles que se hão de salvar. Que esta igreja seja santa, pura, sem mancha, para que as pessoas possam ver como os crentes se amam e crerem no Senhor Jesus. Abençoe, portanto, esta mensagem, Senhor, dos nossos corações. É o que nós lhe pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos os certificados de batismo. Pastor, permite que o irmão Ronaldo tente mais uma vez pela O vídeo? É. Acha que consegue? Não, vamos experimentar. Good morning, bom dia. I was born and raised in the Catholic Church. It was in high school that I started going to New Horizons, or Portuguese Baptist Church. My mom was a great example in leading me to church, and it was my vovó who guided her to accept the Lord. One day I hope to pass on that guidance to my future children. My husband has also helped me guide me to follow the Lord and Savior since we've met. When I was younger, I was afraid and scared that I had to be perfect to accept the Lord in my heart. But it is by God's grace that I am forgiven, and He sent me for my sins. God has been knocking at my heart's door, and today, getting baptized will show my commitment, and I will be an example to others to take that step as well. The Bible verse I chose is 1 John 5:12 to 13. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Como era antes de aceitar Jesus como meu Salvador. Eu era crente no Senhor Jesus, mas diferente do que sou hoje. O Senhor me fortaleceu, lendo as Escrituras, orar, enche o nosso coração de fé nele, e também outras pessoas que oram por nós, dá-nos muita força e nos fortalece no seu amor. Obrigada a todos pelo vosso carinho. Como eu conhecia Jesus como Salvador, o que aconteceu? Eu frequentava outra igreja, mas buscava mais da minha fé. Dentro de mim buscava preencher o vazio que estava em meu coração. Mas Deus disse: pedi e recebereis. Mas por vezes só o encontramos por meio da tribulação, que foi quando Ele nos deu a resposta. O que mudou em minha vida foi um passo diferente. Tudo se tornou mais fácil. Sou feliz em sentir que tenho o Senhor e Salvador na minha vida. Ele caminha ao meu lado. Quando o meu fardo é pesado, Ele me ajuda a carregá-lo. Sei que Ele é o nosso melhor amigo. Nunca nos abandona nas nossas tristezas. Obrigado, Senhor, Pai e amigo. Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
O meu nome é Domingos Vicente. Quero explicar como aceitei Jesus como meu Salvador. Eu, antes de aceitar Jesus como meu Salvador, não sabia que salvar tá? Da escuridão, e eu nunca aceitei Jesus, tinha feito nada para o aceitar. Compreendo que Jesus me estendeu a vez, mas eu ainda sabia que aceitar Jesus é uma questão de vida ou morte, porque agora só quem aceita Jesus e permanece nele terá a vida eterna. E Jesus como Salvador, o que aconteceu? O que aconteceu foi muito fácil para mim, não fui eu que fiz praticamente nada, foi Jesus que fez tudo, mandou um anjo, um servo de Jesus veio ao meu encontro quando eu estava passando momentos difíceis na minha vida no verão de 2012. Eu não conhecia, mas tivemos e foi como realmente Jesus fez o milagre. Eu estava virado para um canto de uma sala sozinho, escrevendo num livro, quando uma força me tocou, eu tive que me virar e um anjo dele começou a falar comigo. Não me conhecíamos, mas tomou menos de 2 ou 3 minutos quando realizamos que as experiências que eu tinha eram muito parecidas com as experiências que tinha eu. E então, depois de ter conversado muito tempo, ele me revelou que estava tomando um curso bíblico na escola, na igreja de Novos Horizontes. E eu lhe pedi se eu poderia acompanhá-lo. E ele disse que sim, que era prazer. E a partir desse dia, eu continuei a vir a esta igreja de Novos Horizontes e estou muito contente porque sei que Deus foi que fez tudo, só o milagre é que podia ter mudado a minha vida dessa maneira. E então quero também explicar o que mudou a minha vida. A minha vida mudou muito e vai continuar a mudar para melhor, porque com a ajuda desta igreja eu aprendi muito claro que receber a nova vida é viver no amor de Cristo. Eu quero agradecer muito a todos os irmãos, irmãs e pastores da nossa igreja pelo grande presente que me deram em me aceitarem e me mostrarem como o Senhor Jesus, que me tem ajudado a resolver os problemas da minha vida e buscar a vida eterna. Escolhi um versículo, que é o versículo de Paulo, para ler, o versículo de Paulo, capítulo 13, versículo 5, é de João, desculpem, de João. Então, que diz: Jesus respondeu a Nicodemos: na verdade digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Obrigado. Meu nome é Marco Aurélio Leão e antes de eu aceitar Jesus como meu Salvador, eu era uma pessoa que se sentia ofendido facilmente e ficava sempre na defensiva esperando que meu próximo dissesse ou fizesse alguma coisa contra mim. Quando as coisas não saíam como eu planejava, eu ficava me culpando por muito tempo e deixava a vida espiritual sempre para segundo plano. Como eu conheci Jesus como Salvador e o que aconteceu? Sei que foi quando eu vivia em Ottawa, alguns anos atrás, que aceitei Jesus como meu Salvador, pois sempre ouvia